Com o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918 e a derrota da Alemanha, muitos alemães foram pegos de surpresa, principalmente os soldados no fronte, pois o armistício de 11 de novembro foi assinado antes que os aliados franceses, ingleses e estadunidenses entrassem em território alemão. A economia alemã iria enfrentar um difícil período depois do fim da guerra, que iria durar de 1919 a meados de 1924. A inflação e o desemprego castigaram muitos alemães. Isso agravava ainda mais a situação. Em janeiro de 1919, realizou-se uma eleição geral, a primeira completamente democrática que jamais acontecera na Alemanha. Os social-democratas surgiram com algumas ideias marxistas e como o maior partido alemão. Friedrich Ebert se tornou o primeiro presidente da República, porém, esse governo não era aceito por todos os alemães. No final de 1919, o parlamento tinha chegado a um acordo para uma nova Constituição. Ela estava se reunindo em Weimar, pois Berlim ainda estava tomada pela revolta política. A Constituição de Weimar deu seu nome à República de Weimar e durou até 1933, quando foi destruída por Hitler, que se tornou líder da Alemanha no mesmo ano, transformando-se assim em chanceler. Ele surgiu dos escombros de uma nação derrotada como uma alternativa para recuperar o orgulho nacional. Durante 2 semanas do mês de agosto de 1936, enquanto aconteciam os Jogos Olímpicos de Verão, a ditadura nazista de Adolf Hitler camuflou seu caráter racista e militarista. O regime usou os Jogos Olímpicos para encantar espectadores e jornalistas estrangeiros com a imagem de uma Alemanha pacífica e tolerante. As Olimpíadas da Era Moderna, os 11º Jogos Olímpicos realizados em Berlim, de 1 a 16 de agosto de 1936, são exemplos de instrumentalização indevida do esporte e da arte pelo regime totalitário. Analisando o contexto histórico, se nota e se demonstra que os Jogos Olímpicos abriram aos nazistas uma possibilidade de propaganda ideológica através da associação simbólica entre a Grécia Antiga e a Nova Alemanha com a fabricação de uma bela imagem do país. Os jogos disputados na Grécia Antiga estavam estreitamente ligados às cerimônias religiosas, às festas agrárias, relacionadas com a fertilidade da terra e aos cultos fúnebres, além de constituir uma parte do culto aos deuses, uma característica comum a todos os jogos entre o caráter ritualístico envolto no culto a uma divindade no panteão olímpico, realizados a cada 4 anos, de 776 a.C. até 393 d.C., em homenagem a Zeus. Seu santuário em Olímpia era funcionalizado como arena de esportes, junto a construções religiosas e edifícios e praças destinadas aos exercícios físicos de preparação e às disputas esportivas. Até 1936, nenhuma nação havia colocado o ideal olímpico e o sentido antigo do caráter sagrado dos Jogos a serviço da política e da ideologia. O primeiro exemplo vem da arquitetura, com construções sacras e profanas incorporadas ao projeto da Praça de Esportes do Reich, conhecido como sacralização. Essa área abrangia um total de 131 hectares e englobava diversas construções. O discurso de visão de mundo abrigava o estereótipo de um comportamento humano, valorizando o sacrifício heróico do indivíduo em prol da nação. A sacralização, pautada pelo sacrifício heróico, abrangeu também a cerimônia de abertura, quando foi encenada no anfiteatro Tetrig-Ecarte a peça Juventude Olímpica, apresentada 5 vezes durante os Jogos como parte da estratégia de sacralização do evento. A peça compõe a encenação da morte ritual e heróica, de modo que o ideal olímpico de trégua pacífica e pervertido pelas associações recorrentes à guerra como modos de um gesto heróico de sacrifício. Outra associação com a tradição olímpica da antiguidade diz respeito à premiação dos atletas vencedores com um vaso contendo uma muda de carvalho, em substituição ao ramo de oliveira da antiguidade. Durante a cerimônia de abertura da Olimpíada de Berlim, o atleta grego
Spiridon Lewis, vencedor da maratona de 1896, vestido em traje típico do seu país, entregou a Hitler um ramo de oliveira que apanhou no Altis, o bosque sagrado de Olímpia. O fogo sagrado, aceso desde a Olimpíada de Amsterdã em 1928, tinha agora como fonte Olímpia, o berço dos Jogos. A cerimônia de transmissão da chama olímpica iniciou-se em Olímpia em 20 de julho de 1936, após percorrer 7 países, contando com a participação de mais de 3.000 corredores. A chama olímpica chegou a Berlim em 1º de agosto de 1936, dia da abertura dos Jogos. Pela primeira e única vez na história dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, a equipe olímpica alemã encerrou uma Olimpíada em primeiro lugar no quadro geral de medalhas, obtendo 33 medalhas de ouro, 26 de prata e 30 de bronze. Os Jogos nazistas inauguraram uma percepção de cultura nos Jogos Olímpicos de 1936. Colocaram em prática um programa de cultura que apostava fortemente no campo do simbólico e sua relação com os Jogos da Antiguidade Grega, os quais eram tratados pelo Comitê Olímpico Internacional como algo que as cidades-sedes deveriam fazer para realizar o desejo de Coubertin e demonstrar o caráter humanístico dos Jogos Olímpicos. A estratégia usada pelo governo nazista para dar sentido e coerência ao discurso foi recorrer à antiguidade grega, buscando a construção de uma ponte entre a Elad e o Terceiro Reich, a partir da interpretação que os nazistas davam aos testemunhos culturais e artísticos gregos enquanto fenômenos históricos. A apropriação do universo da Grécia Antiga para a construção de uma imagem positiva na Alemanha nazista pode ser observada a partir de diversos elementos, como a estratégia dos nazistas de sacralizar aspectos que eram indissolúveis da Grécia Antiga, como o esporte, a arte e a religião. O uso da imagem da trégua olímpica para blindar a representação belicista presente na Alemanha. Os Jogos de 1936 forjando uma mensagem de paz entre os povos, de superioridade ariana e de superioridade cultural por parte dos anfitriões. A comparação dos heróis gregos com os atletas alemães para comprovar a superioridade ariana e a associação simbólica entre os atletas e os guerreiros. A maquiagem do Estado nazista para encobrir o antissemitismo do Estado no contexto olímpico. O culto ao corpo, associado ao pensamento racista e expansionista. Na propaganda nazista, durante os Jogos de Berlim de 1936, realizou um evento mundial e de cunho não político para mostrar à nova Alemanha, que nascia depois da Primeira Guerra Mundial, a força do Estado, a capacidade de organização e, principalmente, a tentativa de demonstrar a superioridade da raça ariana foram amplamente divulgados pela propaganda do Partido Nazista através dos jornais, rádio e cinema. Os jornais da época eram controlados pelo governo e qualquer notícia não favorável era violentamente reprimida dentro da própria redação, assim como o rádio e o cinema. Falhar dentro dos jogos era uma derrota do povo alemão. A cobertura midiática dos jogos foi a mais intensa até então. Mais de 300 estações de rádio transmitiram os jogos em mais de 25 idiomas. Esses foram os primeiros jogos transmitidos pela televisão. Mesmo com a Alemanha saindo vitoriosa no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos, o destaque foi para um jovem negro, nascido em 12 de novembro de 1913 no Alabama. James Cleveland Owens era o mais novo de 10 irmãos. Aos 9 anos de idade, se mudou para Ohio com seus pais em busca de oportunidades. Na escola, o mesmo tinha grande incentivo do seu professor de educação física, Charles Healy, e começou a ter visibilidade quando começou a bater recordes nacionais. De acordo com a Olympic Games, como se viu, o herói mais popular dos Jogos de 1936 foi o velocista afro-americano Jesse Owens, que ganhou 4 medalhas de ouro nos 100 metros, 200 metros, 4 por 100 metros e salto em distância. Assim, foi representado uma das várias interpretações positivas
sobre o desempenho de Jesse Owens durante a realização dos Jogos, disputando diretamente com alemães e também atletas do mundo todo. O jovem negro não sentiu medo e demonstrou uma capacidade atlética excepcional, contrariando assim a grande teoria de Hitler sobre a raça ariana e sua superioridade diante das demais. Jesse voltou para casa com 4 medalhas de ouro e se tornando o principal destaque das Olimpíadas na Alemanha de 1936.